Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Cadê o teu negócio aqui? Está no ar? Está no ar, marketing ou propaganda. O programa hoje, Márcia, tem a presença do Guilherme, o sobrenome dele, o nome artístico dele é em inglês agora. Não, meu nome ainda é o mesmo, ainda é Guilherme W, só no Instagram que é diferente. Não, é que ela está me ensinando Tu inglês. para de falar de costas pro convidado, Mas não é essa a mania combinação, feia. não é a combinação nós dois. Só se o convidado for chato, ele ainda não abriu a boca, a gente não Mas sabe. eu já sei que ele é chato. É que nós temos uma combinação, eu e a Márcia aqui, ó. A gente convida as pessoas, eu fico de costas, nós ficamos falando particularmente aqui, o convidado fica eu, tu fora, meu, tu não vai participar do programa, tu veio aqui só para nos ajudar a fazer o programa dessa maneira visual, física. Ele não gostou muito. Isso fala tu, Márcia. Mas é claro que ele... Abre o programa e convida o Guilherme, senão ele vai ficar chateado comigo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Está começando mais um Marketing e Propaganda hoje no estúdio. Marketing e propaganda, não. E ou propaganda, Márcia. É isso, por isso que eu não gosto de deixar a direção do programa com ela. Ela erra toda hora, cara. Tem que estar aqui atento. Como tu é mentiroso, tu adora quando eu conduzo o programa. Sempre pede, é isso aí. Estamos aqui no estúdio da Rádio Web ou a primeira rádio do Brasil. Agora tu gostou, né? Eu gostei que tu disse de volta estúdios com a nossa... no plural. São vários estúdios. Claro, esse aqui é só... Esse é um deles e tem o virtual também, né? Isso aí, tem 3 virtuais. De volta conosco, então, depois de um descansinho, né? Natália Miller, a nossa observadora plena. E também, Guilherme, eu não entendi o sobrenome até agora. Dross. W. W. W? Assim, W. W. E por que no Facebook é diferente? No Instagram. No Instagram. É que ele está ironizando e fazendo uma homenagem às gráficas antigas A e tal. A pergunta foi para o convidado metido. É que eu queria explicar para tu ver como eu sei inglês, é por isso. Deixa ele explicar ele fez depois. Uma homenagem ao Corel Draw. Ah, entendi. Não? Não. Droga. Seria ótimo, seria uma boa história, né? Porque eu desenho, porque eu trabalho com desenho e drawing é desenho, e aí Guilherme Dross virou Guilherme Desenha, ficou Guilherme Dross, basicamente, só por bem. isso. Tá bem, agora faz as honras. Eu vou fazer aquela reclamação clássica. Por que Dross e não Guilherme Desenhos? Eu sou anglofóbico, entendeu? É, sim, aham. O cara não sabe falar e diz que é anglofóbico, desculpinha fraca. Márcia, antes que o Guilherme comece a... Aliás, o Guilherme não vai ficar só aqui para falar dele, ele vai participar dos nossos assuntos. Tá bem, e tá ótimo. A gente tem por hábito, para reforçar um pouco a mídia da Márcia, que é muito fraca, a gente divulga a coluna dela aqui na EO também, porque... Qual a interrupção aqui? Eu estou falando. Eu estou tentando fazer o que tu me pediu, ô falador. Tu disse que ia fazer. É o que mas estou fazendo? Que apresentação fuleira é essa? A Márcia Cristófoli, às segundas-feiras, ela faz uma brilhante coluna sobre empresas e negócios, marketing, business. Ela é a melhor jornalista profissional do business gaúcho. Tá? Fui eu que defini dessa forma. Ela nem sempre aceita a titulação, porque ela acha que essa categorização é exagerada para o talento dela, que é pequeno, mas eu acho que não é pequeno. Eu sempre explico isso para ela. Márcia, tu é melhor do que tu pensa que tu és. Entendeu? Não te convenceu ainda, né? Claro que não. Então, ela abre a matéria dela... A página, Guilherme, questionando que o Rio Grande do Sul
cada vez anda mais para trás e tal. E a propaganda também está assim. E ela está questionando que a gente já teve tantas contas boas aqui, atendidas por agências daqui. Sequer temos contas boas. E quando as temos, elas não são mais atendidas por agências daqui. Essa história tu conhece desde 1994, né? Guilherme. Sem dúvida. Isso chegava até a criação no tempo que tu brilhava na Nova Forma? Chegava, com certeza. Então, aí a Márcia fez um questionamento que se resume no seguinte: agora é urgente que o mercado olhe para si e faça a seguinte reflexão: o que está acontecendo com o nosso Estado para que ele perca tantos anunciantes? Eu lembrei de uma palavra, a primeira palestra que eu gostei muito de ouvir, assim, foi do Roberto Dueilib, há 300.000 anos, e ele usou uma palavra caudatária. Ele disse assim que a propaganda não criava nada, não inventava nada, a propaganda simplesmente era caudatária da sociedade, da economia, do comportamento das pessoas, dos movimentos, então ela sempre vinha depois, ela não inventava nada. Inclusive, nessa página da Márcia aqui, a gente tem um exemplo. Uma das grandes queixas, ou das constatações que a gente faz é que todo mundo fala em gerar conteúdo hoje, seja no digital, seja no jornal, seja não sei aonde, gerar conteúdo. Gerar conteúdo, para mim, pressupõe tu ter qualidade nesse tal de conteúdo, para que esse teu conteúdo vingue, seja fazendo um anúncio, ou fazendo sei lá o quê. Mas o que também se percebe na paralela com essa queixa que ela registrou aqui, que o mercado está para trás. Uma queixa. Não, um registro. Uma provocação. Uma provocação. Eu falo tudo errado, ela tem que estar aqui para me corrigir, entendeu? Sim. Bom, mas eu já começo até citando que tu não vai ter geração de conteúdo de qualidade enquanto as agências continuarem fazendo campanha como essas aqui, ó, que tem seu mérito vender, vende e tal. Quer pegar o Dia dos Pais e pegar um pressuposto influencer, que é esse chato desse Pianger, Piangers, tá? Que escreve a mesma coisa há 38.000 vezes. Do Piangers. Mas eu não suporto esse cara aqui, não suporto os textos dele e acho que isso aqui é só mídia. Isso é tão midiático que nem a Anitta. Tá, isso aqui para mim. Mas não gosta de Anitta? Odeio a Anitta. Nunca dançou Anitta? Nunca foi até o chão dançando Anitta? Tu tá louca? Eu falei para a Observadora Plena, esse fim de semana, por acaso, eu vi em algum lugar Marília Mendonça. Tá? Umas letras, eu vi 2 músicas aos pedaços, nem ela que estava cantando. As melodias bonitas, as letras bonitas. Agora, talvez ela esteja ganhando espaço na mídia, mas tem tanta gente legal aí. Por que a Anitta? Porque é uma coisa midiática, como ela daqui a pouquinho já está sumindo mesmo, né? Mas, assim, é muito fácil tu fazer uma campanha, o Washington Oliveira era o mestre de fazer isso, né? A W3 House pegou o Boticário, o Pianger, e fez um Feliz Dia a Dia dos Pais. Se a ideia mais óbvia que tem de pegar testemunhal, cara, eu quero ver é criar uma coisa realmente que não deixe assim, a propaganda tão caudatária da sociedade. Isso aqui, se tu botar para 10 profissionais de criação com uma certa experiência, eles vão fazer uma coisa desse tipo. Pega um testemunho, isso é uma barbada de fazer, né? Não está errado, funciona, vende, etc., mas não é uma coisa que tu possa dizer em 2020 que tu está sendo criativo, né? Apesar de que não inventaram até hoje um outro jeito de tomar sopa que não seja com a concha, né? Com a colher, aliás. Pode ser, né? Então, vamos repetir a fórmula. Né? Questiona o rapaz aí, tu que é jornalista. Não, eu fiquei sabendo que o Guilherme terminou os senão eu vou ocupar o espaço comentários da minha coluna. Já está bem registrada a tua coluna. A coluna Intervalo sai às segundas-feiras no maravilhoso Jornal do Comércio, feita pela Márcia Cristófoli. Muito bem. Posso começar o programa de verdade? Sem essa parte de rasgação de seda? Por isso mesmo. Olha aqui, ó. Caspa eu? Não é caspa, eu tô com os cabelos caindo. Que cabelo? Não cai cabelo. Não, capaz. Fala para a professora. Falar para Guilherme, é o seguinte, tem um negócio específico aqui no programa. Tu fala para a professora que o pai não está tendo tempo suficiente para ir nas reuniões de pais e mestres, mas o pai está atento. Inclusive, eu olhei direitinho o teu caderno de caligrafia na última semana. Tu fala isso para a professora para eles não me tirarem por um pai desnaturado, já que passou até o Dia dos Pais, né? Entendeu? Entendido. Pronto? Entendido. Entendido. Só a gente ri dessa brincadeirinha, tu já viu isso? Eu fiz isso numa outra pessoa, assim, Guilherme. a guria disse que estava tensa, eu não sei falar, nunca falei no rádio. Digo, peraí, como eu te falei. Ela me olhou e disse, qual é a graça disso aí? É para rir? Troço idiota. Pessoal. Bom, Guilherme, eu soube que tu era
diretor de arte, então trabalhou na propaganda. E a frase que me disseram foi: e hoje ele odeia propaganda. Conta um pouquinho melhor dessa história. Tem tantas outras coisas para odiar, né? Em primeiro lugar, acho que odiar engorda. Como assim? Odiar engorda. Tá aí. Tá? Eu preciso esvaziar o meu coração. Eu ando odiando muito. Eu andei odiando demais. Né, entópias coronárias, esse tipo de coisa. Eu não odeio propaganda, eu só fui fazer outra coisa da vida. Acho que a propaganda tem a sua função. Se ela é feita de modo ético, competente, criativo, não tem problema nenhum com ela. Se ela não está infringindo questões nesses campos, tudo bem, só me reservo o direito de fazer outra coisa. Claro. Né? Então, mesmo que as pessoas fossem mais ou menos de acordo no sentido de que tu eras um bom diretor de arte, não, vou parar de fazer e deu. Porque às vezes o cara fica envolvido, não, eu sou o cara, e me elogiam, e me chamam, e querem me dar trabalho. Tem um monte de gente, tem um monte de diretor de arte que era tão bom e certamente muitos que eram e que são muito melhores do que eu fui. Então, eu fui fazer outra coisa. Não é sobre acharem que eventualmente eu fosse um bom diretor de arte, é sobre eu achar que eu estava gostando de fazer isso, né? De trabalhar nisso. Aí eu fui fazer outra coisa. E nessa época eu fui me reconectar com algumas coisas minhas, e uma delas foi o desenho. Eu voltei a desenhar enquanto eu estava ainda nos meus últimos trabalhos como diretor de arte. E teve uma hora que eu resolvi realmente fazer alguma outra coisa, assim, e voltei a estudar. Fui fazer o Instituto de Artes, onde eu terminei me formando. Fiz o mestrado, agora eu curso doutorado lá. E comecei uma carreira de ilustrador nessa época, lá por 2006, 2005, por aí, assim, eu comecei uma carreira de ilustrador, onde eu fiz muita coisa para propaganda aqui, fiz muita coisa para revista também. Mas eu me dei conta lá pelas tantas que sempre que eu colocava uma energia no meu trabalho de ateliê, no meu trabalho pessoal, alguma coisa legal acontecia. Eu vendia um trabalho, vendia um desenho, aparecia um convite para uma exposição. E eu comecei, e aí acho que isso foi meio que um sinal de que tinha alguma coisa aí para ser explorada. Né? E aí, com isso, o trabalho de ilustração foi sendo deixado de lado também, um pouco porque eu parei de procurar. E das máximas, né, que a gente ouve na propaganda, de que quem não é visto não é lembrado, né, isso é bem... Quando tu é fornecedor, tu descobre, tu sente isso na pele bem rápido. E aí foi bem rápido, sabe? Tu para de aparecer, tu para de ser lembrado, eu fui fazer outra coisa e tudo bem. Né? Eu faço agora, eu tive, né, durante 9 anos, né, nesse período, eu tive um espaço com mais alguns colegas meus do Instituto de Artes, que era o Ateliê Subterrâneo, uma galeria e ateliê coletivo, que fez um monte de coisa muito legal. E atualmente eu tenho a minha produção, né, com desenho e com pintura, e dou aula de desenho. Né? Eu trabalho com alfabetização visual. Que seria? Desculpa a ignorância. Alfabetização visual. Tu sabe o que é? Eu sei. Tu não sabe? O Não. Roberto sabe tudo. O que é, então? Mas o que a gente não sabe, a gente faz de conta e vai na Viu? lógica. Não, querida, agora há pouco, há uns 70 minutos atrás, tá? Alguém me questionou qual a diferença entre roubo e furto. Eu vacilei um pouquinho, mas eu não precisei olhar no Google. Tu faz o que quer dizer furto? Aí tu lembra de outras coisas por associação, não precisa nem saber se é um adjetivo, se é um pronome. Furto, entrou furtivamente no ambiente. O que é isso? Às escondidas. Então, furta é quando tu rouba na ausência da pessoa, tu furta. Tu vai lá no armário de alguém e furta alguma coisa. Um roubo pressupõe que tem uma presença de alguém. Abordagem. Eu chego
mãos ao alto. Eu estou te Abordagem. roubando. É isso. É a mesma coisa. Como é que é? Alfabetização visual. O que tu entende por isso? O que é visual? Visual. Não, para mim... É que tu está entranhada dos teus preceitos jornalísticos. Aí tu quer fazer uma construção para ele responder, tá bem? Ele me deu toda uma ladainha e não respondeu o que visual. ele acha que é. Alfabetização visual. O que eu entendo por alfabetização visual é o seguinte, vamos pensar assim, ó. A gente começa a nossa expressão de linguagem, a gente tem a fala e tem a expressão gráfica. Nossa expressão gráfica, ela começa pelo desenho. E o desenho, a expressão visual, ela é muito mais complexa do que quando ela é pelo desenho do que quando ela é pela escrita. Porque existem muitas maneiras de desenhar, a criança desenha de muitas maneiras e não está preocupada se o banco, se a cadeira, ou se aquele chapéu de cowboy, ou se a câmera que está com o tripé ali, se ela está fazendo um desenho que tenha seja fiel, né, que tenha alguma relação com o observado. E ela é muito livre para isso. E chega uma hora pelos 6, 7 anos que a gente aprende a ler e a gente troca toda essa possibilidade gráfica por aprender a desenhar 26 símbolos, todos do mesmo jeito, todos do mesmo tamanho. Como o Roberto estava dizendo, a aula de caligrafia, o pai está prestando atenção no teu caderno. E com isso, a gente pega toda essa potência que a gente tem para explorar com o desenho, através do desenho, e a gente achata ela em aprender a desenhar todo mundo igual. E aí a gente começa a comparar muito mais. Que o teu colega é tem contra letra... o caderno de caligrafia que eu estou tentando ressuscitar, tu viu só? Com esse ensinamento. Não vai ter mais caderno de caligrafia conforme o Guilherme. Então, assim, Olha, viu, perfeito. caderno... a gente começa a comparar que a letra do Roberto é mais bonita do que a minha, ou que fulano desenha melhor do que eu, e aí provavelmente para de desenhar, e por parar de desenhar e de tu pensar que desenhar, e principalmente desenhar de observação, que é colocar esse óculos aqui na minha frente, ou fazer um desenho desse óculos, é pensar sobre como é que é esse óculos. Desenhar aquela cadeira, ou dizer para vocês, desenhe uma cadeira, vão ser coisas completamente diferentes. Que a gente tem uma ideia de... Tu leu O Pequeno Príncipe, hein? Tu leu O Pequeno Príncipe. Eu li, mas eu não passei nem das eliminatórias para concurso de Miss, né? Fazer o quê? Tu leu O Pequeno Príncipe. Então, quando eu falo em alfabetização visual, eu penso nisso, assim, a gente acaba, isso é normal, isso acontece por conta da nossa sobrevivência. A gente tem uma ideia muito... O nosso arquivo visual, ele é muito rápido, porque ele precisa ser. A gente sabe assim, o que é rádio, o que é câmera, o que é cadeira, sabe assim, a gente perdeu o hábito de olhar para as coisas e pensar sobre o que são essas coisas e tentar investigar elas visualmente, usar o desenho como uma maneira de pensar. Assim como a gente usa a escrita para pensar, a gente perdeu essa capacidade, de certa forma, ou esse hábito, no mínimo, assim, de usar o desenho para pensar, de pensar que o desenho é uma coisa que gera ideias. Então, a aula que eu dou, ela é de desenho de observação, tem meia dúzia de sucatas em cima de uma mesa e todo mundo passa 4 meses desenhando essas sucatas, e a partir disso a gente pensa sobre o que é um desenho e de que tamanho e qual é a diferença entre fazer um desenho que é do tamanho desse livro aqui, que tem 15 por 20 centímetros, ou um desenho que é do tamanho de vocês, que tem 1,60 m, 1,70 m. E a gente pensa isso fazendo desenhos de 15 por 20 ou fazendo desenhos que tem 1,60 m. Guilherme, foi tu que inventou aquela frase dando aula quando o aluno não entende? Pô, vou precisar desenhar para ti? Foi tu que inventou essa frase? Infelizmente, não. E essas aulas... Tu entendeu o que é alfabetização visual? Sim, já entendi, muito obrigada. Mas a explicação dele foi muito melhor que a tua. Eu não dei explicação falou, nenhuma. Não falou nada. Eu só disse que sabia, eu não dei explicação. Porque o convidado é ele, não sou eu. Criativo, entendeu? Para tu achar a tua própria resposta. Ah, meu Isso, Deus. tu fazer o teu próprio desenho. Vem um pouco para esse lado.
sai um pouco dessa linha tradicional de educação, que fomenta também outro lado do pensamento, lado mais criativo. Não, Certamente. Isso. lado criativo. Isso. Imagina um programa do Guilherme com a Clarissa Pereira, Quem é a Clarissa a Pereira? professora de professoras. Aquela chata? Não fala assim. Não, tu sabe que eu não estou falando assim, eu estou falando assim. Tu tá falando assim só porque ela é minha amiga. Não, eu estou falando porque ela é chata. Não é chata, não. Chata é tu que não deixa as pessoas falar. A guria falou, ela sempre diz que eu não deixo os outros falar e todo mundo fala bastante aqui. Tu viu quanto a gente já aprendeu, tu falou 5 minutos, é que ela quantifica o tempo dela pelo esforço físico, pelo lado fisiológico. Se tu fala 5 minutos, bem, tu não precisa mais falar, pode ir embora do programa, entendeu? Pessoal, foi um prazer. Entendeu? Nenhum de nós 4 aqui tínhamos escutado até hoje o que é alfabetização visual, entendeu? Isso é uma coisa trivaliosa. Tu não precisa falar 50 minutos. E nem desenhou. Acho que para ti precisa desenhar. Eu vou te desenhar o que ele explicou depois. Eu vou desenhar. Tu não leu O Pequeno Príncipe? Meu Deus Tu do leu? céu. Tu viu que ele metralhou de assunto? Meu Deus. Tá, segue. Eu quero saber quando tu fala em alfabetização visual e aula para crianças, enfim, estamos falando de quantos? Na verdade, eu dou aula para adultos. Ah, tá. Era aí que eu queria Eu chegar. dou aula para adultos. Quando Quando abre as matrículas, tu quer saber? Estão abertas. Tu vai Ó, deixar eu falar? Eu estou entendendo que tu precisa de tomar umas aulas Ai, com o hoje Guilherme. hoje eu não tô Inspirada. Eu não tô boa para aturar tuas. Chegou assim, tá melhor. Não, eu vou ler o Borges, tá? Fica falando Não, aí. eu quero saber, essa alfabetização visual, a gente está falando de que média de idade, né? O que significa... Porque a alfabetização visual eu entendo como uma espécie de introdução ao desenho. Pode ser isso? Com tudo isso que tu me Pode dissesse, ser, de certa forma, sim. que é um entendimento do que é o desenho. Enfim. Exatamente. O entendimento do que é um desenho é muito preciso, porque assim, eu acho que todo mundo, de certa forma, assim, eu acho que todo mundo sabe desenhar. A tua aula é visual? Há controvérsias. A questão é o que Os tu meus entende. bonequinhos de palito A questão ficam é o que tu entende por desenho. A gente entende que, vamos lá, que Degas é um excelente desenho, que Michelangelo é um excelente desenho. Mas assim, Eu tenho dúvida dos desenhos do Picasso, se tu Saul enquadrar aí. Steinberg. Romero Brito. Saul Steinberg, Fábio Zimbres, tá? Vamos pegar um exemplo daqui. Fábio Zimbres é um excelente desenhista. Ele não pode ser mais diferente de um cara do cânone. E ele é muito bom. E ele é tão, para mim, ele é tão bom quanto, por motivos diferentes, mas eles compartilham qualidades. Então, eu acho que muito do problema de quem diz que não desenha tem na cabeça uma ideia de desenho que é muito fechada, que um desenho bom é um desenho que né, imite a realidade, que é uma ideia muito que se forma que se forma meio na adolescência, que um desenho bom é aquele desenho que é super realista e tal. E a coisa, nossa, parece uma cadeira de verdade, querido. Se eu quisesse uma cadeira de verdade, eu comprava uma cadeira. Eu quero um desenho de cadeira que pareça um desenho, mas uma. Tem 2 caras das tricabeções aí, que um até já faleceu, que não sabiam desenhar e enganaram desenhando. Eles mesmos dizem que eles não sabem desenhar, o Veríssimo e o Milor. O Milor virou desenhista porque tinha uma ideia, um conceito, e ele dizia, não sou desenhista, o desenho dele, em tese, para aqueles padrões gráficos que a gente tem no consenso de desenho, é um desenho horroroso. Mas ele é um puta de um desenhista. E o Veríssimo também diz que ele começou a desenhar as cobras porque ele não sabia desenhar. Era uma linha reta, ele fez as cobras. Eu acho esses 2 exemplos excelentes desenhistas. Excelentes. Eu acho o Milor um desenhista de mão cheia. Fantástico. Eu vi ano passado, acho que teve a exposição dele, da obra gráfica dele no Instituto Moreira Salles, ela estava estupenda, estava incrível. Mas aí, então, o que eu penso é isso, é que é muito importante, acho que a alfabetização visual, pensar o olho como algo que tem que ser alfabetizado, é pensar que o conceito do que é um desenho, do que é uma pintura, do que é essa coisa que a gente está olhando, que é o mundo que a gente, para onde a gente olha, não, para onde a gente olha, eu acho que desenhar te faz olhar melhor para as coisas, para todas as coisas, sabe? Sabe, não necessariamente
a gente começar a achar tudo artístico. Mas realmente sabe, tu aprende a observar melhor as coisas, a observar detalhes, relações entre as coisas. E o desenho é uma ferramenta muito boa para se praticar isso, sabe? E essa coisa de eu não ensino a desenhar. Eu começo, né? Eu digo que eu dou um workshop de desenho, mas eu não vou ensinar a desenhar como eu, para sorte de vocês. Muito melhor do que o meu, com certeza. Mas do jeito que, sabe, assim, é entender o que é o desenho, qual é o tipo de expressividade que tu consegue ter, e eu te dou ferramentas para isso. Sabe, o que eu penso é que esses encontros são investigativos, de investigar forma, investigar material, o que dá para fazer com um lápis na mão, sabe? Guilherme, me diz uma coisa, adultos que te procuram, quais são normalmente as motivações desses adultos ao procurar um curso sobre alfabetização visual? Se cada um pode ter um entendimento diferente sobre o que é alfabetização visual, né? Então, qual normalmente é, ou pelo menos as motivações mais comuns? Eu para não complicar muito, eu chamo de curso de desenho, né? Ele é sobre a alfabetização visual porque ele é sobre isso. Mas eu chamo ele de um curso de desenho, né? Ou melhor ainda, como um curso de desenho contemporâneo. A motivação das pessoas é desenhar, é se aproximar do desenho, porque todo mundo vem dizendo a mesma coisa. Eu gostava de desenhar quando eu era criança, mas aí eu parei. Eu desenhava quando eu era adolescente, mas aí eu parei. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu não sei se você sabe. Eu gostaria de saber desenhar. Eu gostaria de saber desenhar, e tem gente que chega dizendo, sabe, que vem né, através de outros alunos, dizendo, sabe, que o pessoal, não, fulano veio aqui, né, foi teu aluno e disse que o curso acaba sendo sobre muitas outras coisas, acaba sendo sobre tomada de decisão, acaba sendo sobre um monte de coisa. Eu falei, sim, também é sobre isso, sabe, porque desenhar é tomar decisão o tempo inteiro, sabe, e ela está ali na tua frente, né, assim, ela é muito imediata, sabe, decidir que eu vou colocar esse risco bem para cá, e tu faz assim, puta, saiu torto, aí tu tenta 5, 6 vezes, ele não, sabe? Ou, vou pintar esse negócio de preto e fica horrível. E são decisões, sabe? E o desenho é uma coisa muito honesta. Uma folha desenhada ela é muito honesta, sabe? Tu consegue ver o pedaço que tu estava prestando atenção no desenho, o pedaço que tu estava pensando se tu tinha que comprar teu jantar depois. O desenho desanda. Eu vejo isso nos meus desenhos. Quando eu estou cansado, que meu desenho começa a derreter, assim, falei, caralho, que merda. Pode falar a palavra não? Deve, então de adora. Só não pode falar cu aqui, o resto pode falar tudo. Tá. E aí, isso é muito legal, assim, tu aprende muito sobre como tu pensa, sabe, como tu funciona enquanto desenha. Não, isso acaba sendo outra coisa que se descobre lá. Então, assim, as pessoas vão porque querem se conectar com o desenho, né, com essa parte visual de alguma maneira, assim. Né? Mas acontece das pessoas chegarem lá dizendo não sei desenhar nada? É o que mais acontece. A maioria que vai lá são Márcias, entendeu? Esse estilo. Nossa, para desenhar. Aliás, as minhas habilidades manuais são bem limitadas. Mas é muito legal, assim, sabe? Porque as pessoas chegam e às vezes é mais fácil quando uma pessoa vem dizendo, olha, eu não sei desenhar nada, eu desenho muito mal, e elas chegam abertas a tentar alguma coisa, do que gente chega, sabe, do que algumas vezes que eu já tive alunos que vieram sabe assim, que estavam fazendo graduação no Instituto de Artes, chegavam prontos, sabe, parecia que estavam ali para me testar, assim, sabe, assim, falei, cara, sabe assim, não, porque eu já sei isso, então, porque tu está aqui. Então, o que te trouxe sabe, aqui? O que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer por ti? Criei um slogan bom para ti. Ó. Tá? Guilherme Dross, abaixa o template. Não é boa? Só. Por quê? Claro, o template está tudo pré-pronto, aí a pessoa nunca desenhou na vida, vai lá e pega e começa a desenhar em cima dos templates e não vai aprender a desenhar
de acordo com o seu olhar. Que previsível, né? O quê? Já foi mais criativo, né? Eu vou te ler um Afinal- capítulo. Eu vou te ler um capítulo do meu livro. Ele deixou essa crítica. Né? Deixa assim, aberto. Não, tu sabia que eu descobri que eu escrevo parecido com o Jorge Luiz Borges? Ah, é? Fantástico. De longe, muito de longe, mas a gente pode ter pretensões. Olhando assim, bem de relance. Olhando sem ver o desenho que eu fiz, entendeu? Ah, entendi. Eu fiz o Tá desenho, bem. não olhei e disse, pá, tá parecido com o desenho do Jorge. do Guilherme, Borges. Fala, e sobre quem trabalhou em propaganda, especialmente com direção de arte, é uma área que são chamados os criativos, né? E então eu queria saber Por dos. que tu falou com nojo, os criativos? Ai, porque se tem uma área da propaganda que são mais egocêntricos do que assim, seus empresários, por exemplo, são os criativos, né? Então, assim, não, capaz, né? Se vai fazer eu sempre digo que se a gente for fazer um evento para criativos e para publicitários no geral, mas especialmente para criativos, cabe 25 lugares, tem que botar 50 cadeiras. Uma para o fulano e a outra para o seu ego. Hoje eu tô ácida. Hoje eu tô ácida, meu amor. A gente convive há 18 anos fazendo esse programa, tu nunca tinha me falado isso. Sempre dissesse o contrário. Tu quer aparecer pro Guilherme. Não, eu nunca Não, disse. Não, tu só quer um pouquinho. aparecer pro Eu Guilherme. nunca disse que tu eras um cara egocêntrico. Tá. Ainda que o título de um dos 3 melhores publicitários da história da comunicação gaúcha tenha sido tu mesmo a te dar, né? Não. Isso foi feito uma pesquisa com um público seleto da EO. Cujo. O público seleto da EO. Além disso, teve um público da EO também. Tá? Cuja amostra limitou-se ao idealizador da rádio web, ou que foi só ele. A gente não precisa, vem com essa. a gente Natália, não precisa- tenta defender, A gente não Natália. precisa entrar em minúcias aqui, entendeu? Não vem com essa. Agora, já que tu abriu o assunto, completa para ele, porque eu não sei se o Guilherme está lembrado disso, porque ele deve concordar, provavelmente. Fala, Márcia, tu ia perguntar sobre os eu- criativos. Na verdade, eu queria saber, quando a gente fala em desenhos, a gente aí falou em motivações, falamos em criativos, quais são as tuas inspirações para desenhar? Uma vez eu ouvi de um ilustrador, quando eu estava na graduação do Instituto de Artes, que ele tinha duas grandes inspirações, que era a geladeira e a caixa de correio. No Ok, a caso, geladeira, comida e bebida. A geladeira vazia e a caixa de correio cheia de contas. Ah, muito Né? boa, Eu achei perfeita. muito boa como inspiração. Mas eu queria Olha, eu já colocar- pensei que a gordinha é foda, né? Mas Eu já pensei queria- que uma pessoa bem alimentada e saciada de sua sede, seja ela qual for, tem melhores condições de desenhar. Certamente tem, mas, né, às vezes, né, Mas a geladeira vazia não enche a minha barriga. Mas a geladeira vazia te bota para correr, né? É verdade. Mas tem uma coisa que eu sempre achei que me incomoda com essa coisa né, dos criativos, assim. Porque eu acho que isso coloca um a priori que eu acho meio nocivo, assim, sabe? Porque parece que assim, então as pessoas, né, existe um departamento, né, né, dentro dessa coisa que é agência de propaganda, que é um microcosmo dentro, né, da indústria de comunicação, que é também um outro microcosmo dentro da indústria dos serviços e da indústria da toda a atividade Do ecossistema. de um ecossistema. Ecossistema eu gosto de Que esse é o aplicar, como pedaço, bom. né? É bom. Que tem essa mitocôndria ali, assim, chamada criativos, né? Departamento de criação, onde dentro são os criativos. Então, quer dizer que quem está fora não é criativo. Eu concordo. Eu acho que não. Eu acho meio injusto dizer isso. Eu acho injusto, mas é que eu acho que assim ficou estabelecido e as demais áreas se acomodaram não precisando ser criativas e permitindo que essa criatividade ficasse absolutamente restrita aos chamados criativos. O problema não é. O problema, para mim, é a criatividade ser tolhida. Sabe? É a Perfeito. criatividade ser tolhida dos outros departamentos, sabe? E das outras coisas da vida, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo com as pessoas. Mas eu sou advogado, assim, eu não sou um cara criativo. Por que não?
sabe? Claro. Sabe, eu sou contador, eu não quero que seja criativo fazendo balanço de uma empresa. Eu quero que seja, né, reto. Claro. Mas pode ser criativo em outras áreas da tua vida, sabe? Tu pode ser criativo nas soluções, nas orientações aos seus clientes, né? Exatamente. Na análise daquele balanço, Claro, né? em uma série de... Eu acho que tem uma série de coisas aí para se Eu pra se aprendi, pensar. além da fora a propaganda, Guilherme, a ser criativo, tá? Quando a empresa quebrou, a firma quebrou. Que aí eu tive que aprender... A firma quebrou, tu quebrou a firma? Não, a firma quebrou, eu fui roubado. Ah, entendi. Não Já sabia. vinha com as maledicências, eu fui roubado. Era só para saber se tu estava preparado para me responder isso. Aí eu aprendi a me livrar dos oficiais de justiça, do cara do banco, do telemarketing, do Bradesco, dizendo: o senhor está devendo há 8 anos aqui, o senhor não vai pagar. Eu digo: olha, o senhor Roberto faleceu faz 4. Então, aprendi tudo que é truque para me livrar dos caras, o juro, como é que funciona, onde eles te aplicam. E tu sabe, eu estou me divertindo com isso, mas é verdade, é um troço incrível. Eu sempre falei comigo mesmo e disse: Roberto Pintaúdi, você tem que sempre odiar as exatas, você é um homem criativo. Cara, aplicar criatividade às exatas é um troço tão prazeroso quanto fazer um título. Ai, não. É, sim. Não, senhora. Quando tu tem problema e tu resolve através da não, criatividade. senhora. Bom, ok, eu vou contar tá, de tudo novo bem. aquela do banco aqui. Tu Não, vai ouvir. para, já. A do banco tu não te lembra? Ai, A é do uma banco- das suas A do banco foi o seguinte, dizer não Guilherme. pode falar 18. Diante de tantos problemas, eu lá vai comecei ele. a conversar mais com os gerentes de banco, né? E aí eu comecei a achar umas soluções para os problemas que eles me criavam, que era lá do sistema deles. Eu sempre, a primeira ignorada que eu dou quando o cara me aplica, mas é o sistema de hoje. O sistema é teu, não me põe para dentro do teu sistema, não tem nada a ver com o teu sistema. E aí eu comecei a apresentar coisas, ideias que solucionavam o meu problema, que não estava na previsão deles. Eu sempre digo que os gerentes, ele é gerente de manual, com embaixo do braço, eu também sou. Eu quero ver o cara desdobrar aquilo. Aí, sabe o que aconteceu uma vez? Fiz uma relação legal lá com o gerente da pessoa física, um dia me telefona, o Bruno do Banrisul. Pintaúdi, tudo bem? Tudo bem. Posso falar um pouquinho contigo? Pode. Ele disse: eu estou com um problema assim, 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 não consigo solucionar, me lembrei de te ligar. O cara do banco me ligou pedindo uma ajuda criativa para um problema que eu não tinha nada a ver, que era de um outro cliente que estava na frente dele, que ele estava atendendo, que ele não sabia como solucionar. E ele já tinha... Eu digo: está perguntando isso para mim? Ele disse: tu tem sempre umas ideias triboas, tu vem aqui e resolve os problemas, me ajuda nessa. É uma coisa também tão satisfatória quanto tu está apertado, tem problema, tu vai lá e desata um nó de um troço que o oficial de justiça vai te levar preso, né? E tu ouve coisas engraçadas. Teve eu sempre me lembro disso, teve uma moça que trabalhava comigo, essa mesa aqui mesmo, e aí bateu o oficial de justiça. Ela já tinha uma malandragem da contabilidade e tal. Ela disse: deixa que eu atendo para ti. Ela viu o meu ar de enfado, de novo os caras aí. Aí ela atendeu o cara e tinha que botar bens a penhora, né? Aí ela pegou e disse que essa mesa valia R$20 mil. Aí o oficial de justiça, que era já nego... Pô, essa aqui? Sabe o que o oficial de justiça fez? Ele pegou, se abaixou, olhou, passou o dedo assim, disse: bem engraçado, não estou vendo nenhum fio de ouro aqui nessa mesa. A senhora acha que vale 20 mil? Então, tu te defronta também com o outro lado de uma coisa das exatas, que é muito divertido, apesar de tu estar ali empenhado, né? Não acho exatas nunca. Então, não fica devendo, Divertido. não deixa te roubar, deixa a tua empresa direitinho, não manda o cara do banco te ligar, que tu não vai ter esse prazer de conhecer o lado criativo das exatas. Como livrar-se dos problemas das exatas sendo criativo? Existe isso. Existe. Deu? Estou te devolvendo a palavra. Não te esquece dos nossos patrocinadores. Tem uma coisa legal que ele pode ajudar. O Guilherme, ele falou há pouco, quem falou em relação ao refrigerador, que o refrigerador está vazio, o quê? Ah, sim. Que o refrigerador vazio e a caixa de correio cheia é uma boa inspiração para desenhar. Tu sabe que o Guilherme tem uma felicidade, ele não precisa ter refrigerador em casa. Sabe por quê? Ele mora a 5 passos do Zafari, ali em entendi. Gianópolis. E no teu ainda? No teu Zafari do coração. O Zafari é o patrocinador aqui, o apoiador do nosso programa. Olha só. Então, tu tem que falar muito bem uns 30 segundos aí do Zafari, que tu atravessa a rua, que é maravilhoso. Pode Que falar. o pão é muito bom, que tem um Zafari a cada esquina. Não, ele gasta menos luz por causa do Zafari. Olha só que coisa fantástica. Não tem refrigerador, mas por que não tem refrigerador? Eu atravesso a rua e venho aqui no meu refrigerador personalizado, aqui, Zafari. É quase isso. Eu poderia não ter. Eu poderia não ter geladeira mesmo. Não poderia, não. Não poderia, não.
Não. Metaforicamente, Ai. conceitualmente, eu poderia Ai, não ter. não. Conceitualmente a gente Ele- pode tudo, Sabe- né? Não, ele tentou, ele bem que tentou. Sabe o que aconteceu? Um dia ele chegou com alguns objetos que precisavam ser refrigerados que não são habituais do Zafra. Chegou e foi entrando e foi abrindo o refrigerador. E o cara disse que só enfiar aí, moço. Não, é que eu moro aqui na frente. Aí não deixaram mais. Aí né? não deixaram. teve que comprar Aí um acabaram refrigerador. com a postura de não ter um refrigerador. Tá bom. Bom, então já falamos do Zafari, que é nosso apoiador, e o outro qual é? Ivo Pence. Na Presidente Roosevelt. Não. É Presidente Roosevelt, É, 849. mas eu ia dizer que não. Ivo Pence. Sua obra não pode parar. Viu? Nós fizemos um card para o Dia dos Pais bem bonitinho para o Pence. Fizemos um truquezinho que nem isso aqui, ó. Seu pai não pode parar. O pai que leva o filho na escola, que leva não sei o quê. Ah, muito bem. Tá, que pai é pai, porque pai não pode parar. Essa ideia é tua? É minha. Bem melhor que essa da W3 W3 House. W3 House. 3 House. 3 House. Isso. É bem melhor que essa aqui. E deu um monte de gente ali olhando. Ali. Deu um monte de No gente Ivo olhando. Pence, que é o nosso outro apoiador aqui. Deu até certo. Funcionou. Até funcionou. Até funcionou. O Ivo Pence é o maior distribuidor de tubos Tigre. Até parece que é bom. Desde Até parece que é um dos inventaram o tubo 3 plástico. melhores. Tu imagina a resistência 50 anos a plástico substituindo o ferro galvanizado, né? E o Ivo Pence acreditou e até hoje ele é o maior distribuidor de tubos Tigre e ele mantém em estoque a pronta entrega de todas as bitolas. E tem depósito próprio que, como é que tu fala, Marcelo? Próprio. Eu falei certo, é próprio, não tem o segundo R. Ah, não. Não, agora falei para te me corrigir de novo, né? Que ela está sempre me corrigindo, tu viu? Eu Bom- devo bom- falar bom tudo saber, errado porque mesmo. eu uso cano plástico para Tem que ter muito orgulho de guardar ti os mesmo. desenhos. Olha aí. Olha aí, viu? Tem Vou 6 falar com bitola, 6 polegadas, tem 5, Eu 4 preciso dos grandes. Até de 12 150, 200 milímetros. É, Ah, isso. Temos lá na Ivo Pence. olha só. Temos. Presidente Roosevelt, 849, estacionamento próprio. Muito bem. Que tu pode fazer o quê no estacionamento? Quer dizer que não é só que que inglês tu que tu me corrige, O em que, que tu português pode também. fazer? O que, que tu pode fazer com o Não, estacionamento? tu que falou, um dia ela falou, disse, dá para entrar para dentro. Ai, com um como tu é caminhãozinho. mentiroso, verdade. Aí eu corrigi, ela ficou chateada. Não tem isso, né? Como tu é mentiroso. Não, foi. Tu ficou chateada, mas isso aí, falar errado, não tem nada de... Aí tu tem que ir lá para a escolinha dele, lá, alfabetização visual. Aliás, tu está me lembrando aqui, enquanto estava brilhantemente discorrendo sobre a tua atividade, talvez quem precisasse de um curso super intenso de alfabetização visual é o Bolsonaro, né? Já que ele não sabe falar, fala tudo errado, não sabe pensar, talvez ele tivesse que voltar para o desenho. Aí talvez se expressasse um pouco melhor, a gente entendesse o que ele quer falar, o que quer dizer. Porque toda vez ele fala um troço, no outro dia os caras vão em cima dele e dizem, não, foi isso que eu disse. Vocês vão dizer... Sempre ele diz isso, já viu? Tu não vai me dizer que tu votou no Bolsonaro, né? Que aí eu cancelo o programa, não vai para o ar. Cancela. Roberto, né, eu prefiro nem Nem comentar, opinar. nem opinar. Muito bem, Ah, muito bem. Tu continua inteligente como eu te conheci. Obrigado. E aí, Márcia? Não, tu Tu quer vai fazer tomar, a matrícula, não? tu quer tomar conta, Não, né? já falei. Eu queria falar mal do Bolsonaro, por isso que eu... Tu queria um jeito, né? Você estava muito incomodada esse final de semana. É, porque a gente tem que tomar Com cuidado. toda Nós não podemos a falar muitas vezes mal. verborragia que o Bolsonaro professou esse final de semana. Esse final de semana, esses Tu últimos sabia dias. que ele está aqui? Ele está ali. Sei. Ele tá Veio ali pro inaugurar lado o- de- aham. Ele está ali, Na esquina de casa. ele Na tá ali BR. para os teus lados, ali para Camacuã. Está Isso. sobrevoando ali. Onde está a observadora plena? O helicóptero está andando ali. E ele já disse que a partir do mês que vem, se não me engano, não haveremos mais pardais, né? Pois é, ele quer conquistar minha simpatia, mas eu prefiro pagar multa do que ficar simpático ao Bolsonaro. Eu vou continuar pagando multa. Tu paga muita multa? Tu não vai falar aqui os troços aqui das pessoas, só Quer tem saber, publicitário tu quer lá. A Adriana Gerson está aqui, está até comentando. Adriana Gerson. Aham, que adora exatas e o Beethoven. Vai ser. Pergunta para ela se a gente pode anunciar o quadro dela aqui. Já perguntou, no caso, se ela estiver Por ouvindo, ela falar, responde. por falar em programação, temos hoje a estreia de um programa, né? Tem? De 2 até. Um 2? programa bem legal, Aham. eu sei que elas vão falar. Na verdade, tem um que não é uma estreia, mas é uma troca de da comunicadora. O Escuta as Minas, perfeito. O que Escuta agora as vai Minas, ser que era comandado. seu.
E agora vai ser comandado com a Adriana Gersey. E o Bode na Sala inicia hoje às 6 horas. O Escuta as Minas pode ser... As Minas pode ser acompanhado a partir das 16 horas, então, com a Adriana. E às 18 horas com o time do Bode na Sala, falando de cultura pop, cinema, séries e etc. Se não se atrasar, vai ser no horário exato. Adriana e Guilherme, Viu? Alô, Carlos Redel. Faz um esforcinho, de vez em quando te lembra e tenta acompanhar a Adriana. A Adriana disse que vai fazer um piloto hoje aqui, mas eu tenho certeza que ela vai dar absolutamente certo. Ela é muito divertida, tá? É a cara da rádio. É a cara da rádio, e ela é música, ela tem uma escola com uma montanha de alunos lá e tal, né? E ela vai fazer um programa que tem a ver com uma dos eixos da rádio, que é voz feminina, dar voz, por qualquer razão, para a voz feminina dar espaço, né? E ela vai fazer Escuta as Minas, que era um programa que estava... As Minas. O que eu falei? As Minas. Não, falei. Tu falou o português correto. Agora que era hora de errar o português, tu não quer errar. Putz, Escuta as Minas. As Minas. Olha, o Carlos Redel está, o nosso próximo comunicador, ele está garantindo que não irá se atrasar. Eu acho. A diretoria vai liberar ele. A diretoria vai liberar uns minutos antes. A diretoria deu folga para o Carlos Redel hoje, para ele se concentrar para o programa de Eu hoje. vou falar isso que eu falei com ela. Não sei se ela vai ficar brava. Eu e a Adriana criamos depois que ela fizeram durante X tempo aqui... Se ficar, tarde demais, né? Porque ele já começou a falar. Não disse ainda o que é. Ela gostou muito da ideia. Ela vai fazer o Escuta as Minas, tá? Que ela vai tocar músicas de autoras e de cantoras, instrumentistas mulheres, né? Depois que ela pegar um pouco mais de tempo aí de trabalho, que ela diz que precisa, ela vai fazer um outro programa, uma outra participação na rádio, que ela vai ser a louca do Beethoven. Ela vai invadir a rádio em todos os programas. Eu vou estar aqui falando com a Márcia e contigo, tá? Tu está contando alfabetização visual e tal. Ela entra aqui, de repente, do nada, e vai dizer, não, pera aí um pouquinho, o assunto de vocês está muito divertido, mas nós temos que ouvir um pouco de Beethoven. Aí ela toca uma música do Beethoven e sai do ar. Ela vai ser a louca do Beethoven. Em toda a programação, ela vai entrar do nada, assim, e vai fazer isso. Que eu acho que, pelas características pessoais e o conhecimento dela, e ela é uma pessoa tri divertida, deverá ficar muito legal isso aí. É que a rádio, nesse momento, está reorganizando a grade. A gente começou dia 15 de janeiro, saíram algumas pessoas, ajeitou um pouco aqui e tal, e agora ela está com uma formação, um formato mais como olha a mesa tá de 20 mil reais. Cuidado com a mesa. Cuidado com a mesa que tem Vamos fios de voltar ouro. ao convidado, Márcia. Na verdade, não vamos voltar ao convidado. Opa, Quase. desculpa. Quem me deu não me Tu dá não mais. vai falar o nome das pintas aí? Ele quer que eu dê oi para nossa audiência, tá, Guilherme? Então, estão online conosco ou estiveram o Olavo Silveira, o Cláudio Campos, a Pati Spete, o Claro Gilberto, o Tilmo Albuquerque, o Alexandre Skovronski, o Celso Quitolina, o Canto Carlos Alberto, o Antônio Donádio. Só publicitários hoje, que legal. Quem mais temos aqui? A dona Elânia, a dona Marli. Dona Marli Soneman está sempre conosco. A Adriana Gersey também comentando. O Jefferson Couto está assistindo. E o Carlos Redel, nosso próximo comunicador, a estrear hoje, junto com a Adriana, né, em horários diferentes, mas tendo suas estreias nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, também estão conosco. Tu já sabe, né? Se esse guri fizer cagada aqui, a responsabilidade vai ser tua, né? Tu está falando do Carlos Redel? Do Carlos Redel. Boto minha mão no fogo. Eu acho que ele é tricompetente. Não vai Olha fazer lá, hein, cagada. Carlos. Não me comprometa. Agora é contigo, Guri. Agora- Olha, Guri, tu nem aparece. Eu na botei coletiva a minha mão no fogo. Então tá. Guilherme, contigo aí, falar mais um pouco com a gente, com a nossa audiência. Isso que aqui eu é uma vou rádio que falar? você ouve. Ouve. A-E-O. O que eu vou falar? Tu gostou de nós aqui? Tu Eu gostou da gosto de ti, observadora? eu gosto de ti há 20 anos, Roberto. Você vai sair. Meu Deus! Oh, não chora. 20 Cuidado pra não anos. chorir. Ele tá muito... Ele anda muito emotivo, ele anda muito Eu emotivo. pedi um livro para ele. Tu vai ler? Hã? Vai ler? Eu vou ler o Borges. Só um tá? pouquinho, deixa eu entender uma Mas eu vou coisa. ler o livro dele em casa. Só um pouquinho. Tu deu um livro pro Guilherme, é Eu isso? tô tentando. 20 Tá anos de causando relacionamento. intriga. Tu deu um livro pro sabia. Guilherme, é isso mesmo? Adriana, eu te consigo um também, Adriana. Não tem mais livro. Esse aqui é Tu da... me aplicou essa há 6 meses, que quando eu te pedi um livro e tu Mas me esse disse que não livro tinha aqui, ó, mais. esse livro está prometido. A observadora plena é testemunha. Uma moça de Blumenau me pediu o livro. Aí eu mandei. Uma moça lá de... Como é que é? Aquele lugar lá em Florianópolis, não é? Que os gaúchos tudo estão enfiados lá.
perto Rosa, lá não sei aonde, uma outra moça de lá me pediu. Garopaba. Não, um outro lugar ali por perto ali. E aí, esse livro é de uma outra moça aqui de Porto Alegre, que ela me pediu já faz tempo, eu já várias vezes... Não, Desenhou, não veio buscar, tem que distribuir. Eu acho que eu tenho mais... se eu tiver mais 4 em casa, eu te dou um. É que terminou os livros. Se tiver 4. Não, se tu Tá, tiver 3, tu vai me dar Olha um. só, então, acho que eu vou fazer agora o louco do Borges para acalmar os ânimos. Não, tu vai levar esse livro Todo agora. mundo. Tu vai levar o livro. Além de levar o livro. Né? Tá, tu vai ler o Borges, então lê. O Fazedor, página 155, do Rigor na Ciência. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, os entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Soares Miranda, Viajes de Varones Prudentes, livro 4, capítulo 45, Lérida, Escolhe 1658. um capítulo curtinho aqui, que eu vou te mostrar uma coisa. Quaisquer semelhanças com o noticiário brasileiro é mera coincidência. Tu quer ver uma coisa? Que eu te disse assim, ó, agora eu achei meu outro guru, o Borges. Olha aqui, ó, Rita Lee. No bioma criador de caranguejos, não tão distante do afluente da margem esquerda do Amazonas, a pessoa que possui CNH não vê tanta utilidade para tal documento. Tá? A luz do farol marítimo pode ajudar até o profissional que pratica nado sincronizado à noite e trabalha durante o dia na instituição que analisa o balancete do Estado e ainda participa da seita difundida por Tom Cruise. Roupa doada no inverno é fundamental para desprotegidos que sofrem com ar poluído, agravante da asma e da bronquite. Essa ação é tão importante quanto a vacina oral contra a polio. Os efeitos da ofensa à honra poderão ser suavizados se for possível haver prova de ausência no local do crime, o que talvez seja um pouco complicado se o rei e seu amigo mais íntimo não conseguirem justificar suas escapadas da prisão. A quantia paga pelos clientes aos artistas que se apresentam em restaurantes pode não ter o mesmo valor que o prêmio recebido pelo ator no ápice de sua carreira de profissional de cinema, mas a satisfação é igualmente intensa. Tu não acha que tem uma semelhança na batida? Não. Tem, sim. Tem, tu não vai me tirar. Não deixa o cara feliz. Sim! Sim, tem tudo a ver, meu Não. Deus, vocês são quase gêmeos. Não, forçando muito, assim, entendeu? Mas tu começa a ler e tu vê assim, a flutuação ali, a dinâmica e as palavras e tal. Eu digo, não, peraí, isso aqui não foi eu que escrevi, como é que está tão parecido com o que eu escrevo quando eu comecei a ler o livro? Eu digo, Até tu te confundiu. somos almas siamesas. Meu Deus. Tá. Roberto Pintaúdi, são 2h08, nós já invadimos o horário alheio, ainda que tenha havido Antes da gente passar algumas para ele, alterações na grade. antes de passar para ele se despedir, eu só quero acrescentar uma coisa. Ela tinha certeza que teu papo aqui não ia render nada. O cara vai falar de alfabetização visual. O que interessa isso? Ai, Tá vendo? Como tu é intrigueiro, Não, Pintaúdi. mordeste a língua mais uma vez. Mas como assim morde a língua? Eu nem falei pra morder minha língua, ô falador, intrigueiro. Então fecha o programa. Isso ele já conhece o Roberto, ele sabe que o Roberto é intrigueiro. Intriguento. Não, Intriguento. pior do que conhecer e saber isso é porque ele gosta do Roberto há 20 isso. anos. É, isso. A loucura da vida, né? Isso é Né? saber separar as coisas. Muito, viu vendo? só? Tá vendo? Vou aprender quando eu crescer, você que nem tu, Guilherme. Eu fiz uma outra frase para ele. Quem ama, separa. Por quê? Ele disse, tem que saber separar as coisas. Quem ama, separa. Quem ama, vírgula, separa. Alô, dona Quem, Sônia. Quem ama... Eu pensei... Dona Sônia que não nos Não, escute quem ama- hoje. Não, é quem ama espera, quem ama separa, quem ama compreende. Tem um que... Tá bom. Este foi mais um Marketing e ou Propaganda. O próximo programa pode ser acompanhado às 16 horas, que é o Escutas Mina, com estreia do comando de Adriana Gersey. Ela disse que vai fazer um piloto, vamos ver. Estamos Mas de volta. Vai dar certo, vai dar certo. Estamos de volta na quinta-feira, dia 15 de agosto. Tchau, tchau. E ele não vai se despedir. Ai, desculpa. Pode despedir.
Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado pela audiência. Valeu. Contato. Pelo Instagram Viu como ele erra também? Guilherme Dross, DRAWS, ou pelo meu site, que é guilhermedable.com.br. W se escreve DABLE. Mas também, se vocês puderem deixar postado na página da rádio ali, a gente faz um serviço, eu deixo ali com vocês, com Perfeito. informações e tal. Obrigadão pelo convite. Muito obrigada pela Valeu, participação. Natália. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desde 1956, para Ivo Pens, qualidade é norma obrigatória.